Ah, grava. Então tá. Então, bom dia a todas. Então, a gente vai para a segunda parte. A gente vai gravar esses minutos, 30 minutos finais, começando hoje com a temática do Ayurveda. Então, eu preparei um slide para vocês que eu vou compartilhar. É algo bem simples que eu vou demonstrar aqui. Não sei se estão familiar, quem está familiar. Então, a gente fazer uma revisãozinha. Então, bora lá. Então, eu preparei, na verdade, só uma introdução básica teórica e eu penso dar continuidade a partir dos outros encontros, né, que a gente avançar nessa temática. Então, hoje é 2 de agosto, eu vou passar para a próxima tela, no Coletivo Yoga das Irmãs. Então, eu coloquei aqui um conceito de Ayurveda, né? Então, eu extraí de um livro. Eu coloquei que o Ayurveda é provavelmente o sistema de saber médico mais antigo do mundo. Literalmente, Ayus em sânscrito quer dizer vida e Veda quer dizer ciência ou conhecimento. Então, proveniente da Índia, datado de mais de 5.000 anos. Muitos dizem, né, que o Ayurveda significa a ciência da vida, né, traduzindo literalmente. Seria a grande fonte, uma ciência-mãe que deles emanaram todas as outras racionalidades médicas do mundo. Os grandes médicos da antiguidade certamente beberam dessa fonte e nela se inspiraram para o desenvolvimento de outras racionalidades médicas. Então, quando a gente se refere a um conhecimento médico, a gente fala racionalidade médica. Ok? Então, deixa eu voltar aqui na tela. Então, passando para outro momento, o Ayurveda, ele possui 4 ramos, né? Está dividido em 4, vamos dizer, 8 especialidades do conhecimento. Então, existe a graduação de médico Ayurveda. Ele acontece praticamente bem mais de 6 anos, então quem tem interesse em estudar começa com yoga, acho que são 3 anos de yoga, depois são de 5 anos de a medicina Ayurveda, aí tem aulas também de sânscrito, acho que é 1 ano de sânscrito, e tem a residência médica de 2 anos. Então, a gente tem um longo período de formação do médico Ayurveda e ele é designado, ele tem um nome. Eu esqueci o nome dele aqui, mas depois eu vou lembrar, né? É um Vaidya, né? O médico ayurvédico, ele é um Vaidya. E os 8 ramos dessa ciência é Kaya Chikitsa, que cuida dos desequilíbrios internos do corpo, o Bala Chikitsa, que aborda de forma especial as doenças que acometem as crianças, o Graha Chikitsa, que versa sobre as doenças mentais e emocionais, o Vujvanda Chikitsa, que foca nas doenças que se localizam na cabeça e pescoço, Salva Chikitsa, que se dedica às doenças de natureza cirúrgica. Dizem que no Ayurveda eles eram bem especialistas na reconstituição, né? De peles, cirurgia plástica na antiguidade. O Jara Chikitsa, o Rasayana, que se destina à promoção da longevidade, né? Que seria a ciência do conhecimento, do rejuvenescimento, perdão, e o Vrusha e Vajikara Chikitsa, que consagra os tônicos revigorantes, denominada ciência dos afrodisíacos, né? Da medicação. Então, passando rapidamente por esses ramos do Ayurveda,
a gente entra, então, na teoria dos 5 elementos, né? Então, assim como a gente estuda e comenta bastante, aqui a nossa composição, o nosso plano, né? Ele tem 5 elementos, né? Pancha Mahabhutas, Pancha 5, Mahabhutas elementos. Então, esse conhecimento é baseado nessa criação, que seria o éter, o vazio, chamado de Akasha em sânscrito, o ar, o Vayu, o fogo, o Agni, a água, Apa, e a terra, Prithvi. Então, por que que nessa sequência? Que nessa sequência é que surgiram esses elementos. Então, antes a gente tinha o vazio, o éter, permeou-se o ar, aí com o ar e o éter surgiu o fogo, a partir do fogo surgiu a água, e da água a terra. Então, a combinação desses 5 elementos foi propícia para surgir essa vida, o que a gente tem aqui na Terra, né? Então, o que que acontece? Tudo que existe aqui nesse planeta é constituído desses 5 elementos, né? O ser humano, plantas, animais. Então, tudo o que existe aqui contém esses elementos. E essa combinação dos elementos nos traz o que a gente pode classificar como os biotipos, né? Como o tipo é formado biologicamente, né? Em cada corpo, cada célula, cada órgão. Então, a gente tem essas três energias, né? Vamos considerar que são 3 energias combinadas dentro do nosso corpo, né? Então, a gente tem a constituição éter e ar, que é conhecida como vata, e ela está relacionada com o nosso movimento. Qualquer tipo de movimento, um pensamento, uma fluidez. A gente tem outra constituição que é a pita, que é formada pelo fogo e a água, e ela está relacionada com a transformação, aquele metabolismo, né? Ela entra de um formato no nosso corpo e ela sofre uma reação do pita e ele se transforma em outra partícula, em outro elemento, que vai ser dissolvido e permeado pelo nosso corpo. Então, sem vata, eu não consigo levar esse movimento para o pita, para ele fazer essa transformação. E o terceiro é o kapha, formado por terra e água, a junção desses 2 elementos, que ele está mais relacionado com a lubrificação e com a proteção, né, na nossa corporal. Então, a gente tem vários elementos kapha no nosso corpo também, né? Então, sem essa lubrificação, sem essa proteção, né, a gente fica vulnerável, né? Nas nossas articulações, tem vários elementos de lubrificação. E, às vezes, a gordura do nosso corpo, né, que é a terra e a água, a gente, às vezes, considera ela ruim. Não, a gente não pode ser seco totalmente, né? Então, a gente tem essa gordura, essa proteção para manter a nossa saúde, né? O nosso bom funcionamento. Aí, com esse biotipo, visualmente, a gente pode entender algumas propensões, né, corporais. Aí eu coloquei uma imagem aqui, e visualmente a gente consegue reconhecer uma propensão numa pessoa. Então, a gente tem os tipos de corpos classificados através do Ayurveda. Então, a gente tem um corpo uma indicação proeminente, vata, né? Uma pessoa que tem uma constituição mais longa, magrinha, ossos bem finos, alta também, às vezes. A gente tem uma pessoa de constituição pita, que ela é uma pessoa um pouquinho mais volumosa, né? Ela é bem musculosa, né? Ela é mais troncudinha.
E a capa, que ela tem uma tendência a ter muita gordura acumulada, é a sua constituição, isso não é ruim, né? Então, às vezes tem gente que quer emagrecer, enfim, quer ficar muito magrinha, só que a constituição dela é aquela, né? Ela pode manter a saúde, desenvolver uma musculatura, mas ela ainda vai permanecer grande, né? Porque ela é grande, né? Não significa que ela é obesa, acima do peso. Ela trabalha para que ela se mantenha saudável, mas a constituição do corpo dela é o capa mais gordinho. Aí eu coloquei uma imagem aqui do homem, também se aplica, né? Fata, o pita e o capa. Além desse corpo, né, a gente tem os alimentos, que também é um corpo, né? É algo vivo, né, que a gente se alimenta deles, né? Os alimentos, eles têm uma propriedade que a gente chama de iraça. A gente reconhece que os alimentos têm alguns sabores. Então, para o Ayurveda, há 6 sabores. A gente tem o sabor doce, que se chama madura, que ele é composto de terra e água. O sabor ácido, chamado de amla, composto por fogo e terra. A gente também tem o salgado, chamado de lavana, que é composto de água e fogo. Temos também o picante, chamado de catu, o amargo, ticta, e o adstringente, o cachaia. Eu esqueci de colocar a composição deles aqui, mas depois eu vou corrigir e mencionar para vocês, tá bem? Então, para a gente entender como é que funciona essa racionalidade ayurvédica, a gente tem que entender a teoria dos 5 elementos. Quando a gente vai partir para uma composição de alimento, a gente tem que entender essa qualidade deles, né? Reconhecer que existem esses 3 sabores, que são os raças. Quando a gente tem essa base, a gente consegue avançar e começar a entender a potência de cada alimento para a gente trabalhar o nosso desequilíbrio, que é o dosha. Então, a dosha, que é o biotipo, que é essa energia, que é vata, pitta e kapha, ela já significa desequilíbrio, né? Então, a gente vai procurar equilibrar o dosha através de consumos de alimentos adequados para as pessoas que têm um dosha que a gente pode mencionar de proeminentes, ou agravados, ou viciados. Quando um dosha, um vata, ele é muito agravado no corpo físico, a gente procura entender a potência, né, de um alimento para a gente escolher adequadamente, consumi-lo e a gente pacifica esse dosha que está desequilibrado. É como se a gente tivesse uma dor de cabeça e a gente vai tomar uma substância e a gente vai apaziguar esse incômodo. Isso acontece com o nosso corpo também e a gente pode fazer isso de forma natural. Só que para a gente fazer isso de forma natural, a gente precisa conhecer a natureza, né? Do que a gente está ingerindo, né? Esses sabores e outros elementos mais, né? Que a gente vai comentar à frente, né? E a gente tem os gunas, cada alimento que é ou na gente mesmo, né? São as qualidades de sátvika, a qualidade rajásica e a qualidade tamásica. Então, a gente já tem aqui uma noção, né, nas nossas práticas, que a gente comenta muito sobre a nossa alimentação, né? O ideal é ter uma alimentação sutil, enfim, sátrica, evitar alguns produtos tamásicos, ou rajásicos, né? Mas nenhum deles é ruim, nem o sutil, o sático, nem o rajásico e nem o tamásico, né?
A gente vai entender o porquê. Isso numa visão ayurvédica. Às vezes o seu corpo ele está sentindo falta de algo tamásico para ele sair do desequilíbrio. A gente vai conversar isso à frente. E cada corpo, ele é um universo. Então, cada um vai responder de uma forma, né? Então, o Ayurveda, ele não é padrão, ele é algo individualizado. A quantidade que eu tenho de vata em mim é diferente da qualidade que tem vata na Maria de Fátima. Assim em diante. A quantidade de pita que tem em mim é diferente da quantidade de pita que tem na Krishna Priya. Então, essa racionalidade médica, ela é individual, ela não é padronizada. Então, por isso que existe todo um trabalho, né, de acompanhamento, de observação personalizada e longa, ciência da longa vida, né? Então, ela não é imediata, ela é praticamente permanente ao longo da nossa vida. E essa constituição Pita, Vata e Kapha, ela é presente em certos momentos da vida da gente. Então, no momento da nossa infância, quando a gente nasce, existe a fase Kapha no bebê, que ele come bastante, que ele fica bem gordinho. Se você olhar um bebê, ele é Kapha, né? Ele tem essa fase Kapha. Quando ele passa para aquela transformação, né? Sai do bebê, passa para a criança, para a adolescência, para o adulto e para a fase do envelhecimento, né? Esse ciclo, esse tempo, ele é uma fase mais pita. A criança come bastante, come muito doce, energia, enfim, a fase pita. Quando a gente vai do adulto praticamente para o envelhecimento e entra, né, na idade, a gente entra no nosso período vata, a gente vai, a maioria das pessoas vão secando, mas a gente está cheio de líquido no corpo, né, na juventude, na fase adulta, aí a gente vai secando, as nossas articulações vão secando, aí entra esse trabalho junto com o yoga, não com o Ayurveda, eu vou entrar com o Ayurveda. O Ayurveda já existe desde você antes de nascer, né? Tem o sistema na Índia chamado, o Ministério, né, de Saúde chamado Ayush. Cada letra, né, Ayush significa uma racionalidade, o A, Ayurveda, o Y, Yoga, é considerado um sistema de saúde, o Unani é uma racionalidade mais centrada ali em países árabes muçulmanos, vale a pena conhecer. A gente tem o sistema também de racionalidade SIDA e homeopatia. Ela não é tão antiga, né? Mas ela é considerada nesse sistema atual e entrou mais duas categorias. Também uma é naturopatia, né? Naturologia, e uma outra que eu não conheço e eu nem incluí aqui. Aí eu coloquei uma imagem aqui do website, né, do Ministério da Saúde. Então, aqui tem os sistemas, tem a parte de drogas, né, de medicamentos, enfim, a área de educação, né, porque além dos estudos de médico ayurveda, tem também a medicina alopática, né, meio trazida pelos sistema ocidental. É porque todas as racionalidades se conversam também, né? Então, uma não anula o outro. Então, a gente sempre está estudando uma ou outra. Quando a gente vai estudar Ayurveda, a gente trabalha os comparativos também com a medicina moderna. O que não é ruim, o que é muito bom. E por isso que atualmente a gente tem algumas políticas, né, voltadas para as práticas integrativas, né? Então, eles estão sempre se falando, conversando, permeando,
Aqui, por exemplo, agora eu estou em São Paulo e essa semana, segunda-feira, eu fui fazer uma visita numa ONG, né, uma iniciativa que eles só trabalham com várias práticas que estão listadas sob o guarda-chuva das práticas integrativas e complementares, né? Acho que são 28 ou 29 ou 30. Então, eu fui fazer uma vivência de culinária ayurvédica, foi muito interessante. Eles estão agora voltando com os atendimentos, o atendimento é gratuito, né? Tem que ser morador da região, e existe o acompanhamento com terapeuta. Aonde que é essa ONG? Em Barueri, em São Paulo. Ah, Mas eu posso passar lá no pois, grupo, né? Para isso, por a gente favor. ir conhecendo. Existem várias Isso. clínicas, inclusive em alguns lugares, e aí eu posso pesquisar e passar para vocês, quem tiver interesse. Algumas particulares, e essa iniciativa, ela é acesso, né? Gratuito, né? Gratuito assim, né? Até a página 10, porque tudo é pago, né? Então, existe um incentivo da prefeitura local, ou seja, para ela se manter, ela recebe uma verba para manutenção, aí contempla com os atendimentos gratuitos para a população local. Trouxe aqui também uma publicação de alguns livros que a gente tem no idioma português, que é o Ayurveda da Saúde e Longevidade na tradição milenar da Índia, por o Dr. Danilo Marcel Corrêa, da editora Pensamento. Ele foi um dos primeiros médicos que trouxe o Ayurveda para o Brasil, e ele é de Goiânia. Ele atuava na época em Goiânia, não sei se ele atua ainda, mas em Goiânia existiu o primeiro hospital ayurvédico do Brasil. Outras aqui, Ayurveda, a ciência da longa vida, uma visão ayurvédica da mente, os segredos da massagem ayurvédica, que já entra nas terapias manuais, né? Então, a gente tem vários procedimentos terapêuticos. A gente tem um procedimento que a gente chama de xamana, outros procedimentos que chama de shodana. Aí a gente vai entrar mais à frente com essa temática. Mas super bem simples a introdução, tá? O próximo slide, eu coloquei aqui para vocês uma referência de um documentário que chama Ayurveda, Arte de Viver. Ele não está em português, ele está em espanhol e inglês, né? Ele é muito longo, então são a parte 1 e a parte 2 em cima. Então, quem tiver interesse, eu acho legal assistir um documentário para a gente conversar nos nossos próximos encontros. Tá bom? Então, na verdade, eu queria só fazer uma bem leve introdução, né, meio dos conceitos, para a gente ter, a partir dos próximos encontros, outra dinâmica, tá bom? Porque a gente pode falar dos alimentos, dos procedimentos manuais, de outros conhecimentos, o que está acontecendo no Brasil referente ao Ayurveda, né? De cursos, de atendimentos, entender os produtos que a gente consome aqui, né? Na nossa cozinha mágica, né? Que é a nossa farmácia viva, né? Nosso medicamento vivo. Então era isso que eu queria trazer a princípio. Aí, se vocês gostarem, né, eu posso colocar essa apresentação lá no grupo. E vocês quiserem conversar comigo, né? Eu estou numa fase agora de avançar, estou estudando, desenvolvendo uma monografia sobre potencial terapêutico de alimentos, de pratos regionais, né? De alguns pratos regionais. E é isso que eu queria trazer para vocês. Aí eu vou parar a gravação, aí a gente pode conversar um pouquinho, a gente tem 5 minutos. Pode ser, Krishna? Então, eu vou parar a gravação e a gente pode, não sei se vai disponibilizar para quem não pôde assistir também. Está com a gente agora.